Graça e paz, irmãs amadas, estamos aqui para mais uma vez falarmos das mulheres da Bíblia. Hoje a ênfase vai ser no Gênesis 18, do 1 ao 15. O que diz essa palavra? Vamos ler então. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-la outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar, que não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Bom, por que trazer essa palavra aqui sobre Sara e Abraão? A mulher da Bíblia que nós vamos conversar hoje é sobre Sara. Abraão é esposo de Sara, ambos são considerados pais da fé. Ou seja, Abraão, pai da fé, e Sara, a matriarca. Mas o que aconteceu para nós voltarmos na história? Abraão, aos 75 anos, teve uma promessa de Deus que ele seria pai das nações, onde ele teria que olhasse as estrelas do céu, os grãos de areia e contasse, se ele conseguisse, que assim seria a sua descendência. Pois bem, passou-se 10 anos dessa promessa de Deus. Sara, sabendo da promessa, Sara era uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher que ajudava o seu esposo, uma mulher de fé, sempre levando uma palavra de esperança para todas as outras mulheres. Ela era, vamos dizer, na época de hoje, uma parteira, ajudava a vir ao mundo várias crianças. Mas ela tinha um grande sonho, que era ser mãe. Então, o que aconteceu? Aos 75 anos, Abraão recebeu essa promessa, que Sara era 10 anos mais nova que ele. Ela tinha 65 anos. Então, ela era considerada, com 65 anos hoje, estéril. Nunca mais teria filho. Bom, quando passou-se esses 10 anos da promessa de Abraão, que Deus tinha feito a Abraão várias vezes,
tá? Isso já aconteceu em vários momentos, biblicamente está escrito, em vários momentos Deus falava dessa promessa para Abraão. Sara, o que fez? Ela tinha fé, mas faltou confiança. O que Sara tinha? Ela tinha a fé de Abraão, do seu esposo, acreditava, mas chegou um certo momento que ela esperou 10 anos e nada aconteceu da promessa. E o que, como várias vezes nós na vida, o que acontece conosco? A gente crê, né? Tem a fé, mas a gente cansa de esperar. Isso em vários momentos da nossa vida. A gente tem a promessa de Deus para nós, mas a gente quer fazer o quê? Com que a promessa ocorra conforme a nossa vontade. Então, o que aconteceu com Sara? Sara queria essa promessa, porém, Sara o que fez? Ela disse, bom, a promessa vai ser realizada, vai ser feita, mas vai ser feita do meu jeito. O que ela tinha? Naquela época, né, os homens poderiam, se as suas mulheres não tivessem filhos, eram estéreis, eles poderiam ter outra mulher para conceber um filho. Bom, Sara, o que ela pediu? Ela amava o seu esposo, ela era uma mulher muito desejada por reis e sempre assim, o seu esposo sempre, eles tiveram um casamento muito bom, vamos dizer perfeito, tá? Sendo que não tinham esse filho, que era o único problema que tinha no casamento deles. O que aconteceu? Sara sugeriu a Abraão que deitasse, né, que tivesse uma noite com a sua serva. E assim foi feito. A sua serva Agar, se chamava Agar, ele deitou-se com essa serva para conceber um filho. E Deus permitiu que fosse concebido. Mas Deus tinha falado a Abraão que seria um filho vindo de Sara, né? E não de outra esposa. Então, depois que aconteceu isso aí, Deus voltou a falar com Abraão, em Gênesis novamente, e voltou a fazer alianças com Abraão e dizer que ia abrir a madre de sua esposa, Sara. Então, aqui na Bíblia, até diz assim, ó, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu o abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu o abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu, o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Bom, aqui mais uma vez a palavra, a gente tem que se basear na palavra para entender a história de Sara. Como eu falei, Sara permitiu que seu esposo, na verdade ela insistiu para que seu esposo deitasse com a sua serva. Sua serva teve um filho chamado Ismael, a qual também foi abençoado por Deus, mas a promessa na Bíblia dizia para Sara. O que nós vamos ver então? A Sara, ela era uma mulher de fé, mas porém chegou um certo momento que ela deixou de confiar. Então ela sabia que existia uma promessa. O que é a fé? É a gente crer em algo que a gente não vê. Então ela cria, ela tinha fé até um certo momento. Depois 10 anos se passou, não é assim, Deus não é dessa forma, eu vou chamar minha serva e vai ser através da minha serva que Abraão vai ter os seus descendentes. E Deus voltou a falar e dizer que era através dela, mesmo se passando-se todo esse tempo, porque a primeira promessa foi os 75 anos para Abraão, que a gente sabe que quando é dada uma promessa para o nosso cônjuge, nós fazendo parte sendo carne dele, a promessa serve para nós também.
Então, passou-se todo esse tempo, ou seja, ela com 90 anos e ele com 100, Deus tornou a dizer que eles teriam um filho. Então, isso aí é um milagre de Deus. A Sara foi, o Isaac foi um milagre de Deus, o filho de Sara. Mas o que traz isso para nós hoje? Que às vezes nós temos várias promessas de Deus. Biblicamente, se nós pegarmos a Bíblia, aqui nós somos cheios de promessas de Deus. E Deus fala, através dos seus profetas, através da sua palavra, sobre as nossas promessas. Mas nós precisamos confiar. Nós temos que confiar no que Deus diz para nós. E lembrarmos que quem decide o tempo, quem decide o momento é Ele. Então passou-se aí de 75 anos, passou-se, vamos contar, 80, 90, 25 anos após a promessa veio se cumprir. E é um milagre, porque 90 anos ela tinha, ela conseguiu amamentar o seu filho, ela teve o filho da promessa, teve super bem, porque naquela época não existia nem a cesárea, então vamos dizer que foi parto normal com 90 anos de idade. Ela viveu até os 127 anos, ou seja, pôde curtir o seu filho, pôde ter um momento com o seu filho, né? E aquilo se realizou, aquela promessa se cumpriu, mas só se cumpriu quando ela deixou de fazer as coisas pela vontade dela, quando ela deixou de ser pelo braço dela, e sim pela graça de Deus, pela fé em Deus, na promessa dele. E é o que hoje eu venho trazer para vocês, que essa questão de ter a promessa, ela existe, mas o tempo é de Deus. Muitas vezes nós erramos, nós saímos da presença de Deus, mas não perdemos a nossa promessa. A gente sai da presença de Deus e quando nós decidimos voltar de novo para Ele, a promessa segue. Só que o tempo passou e o tempo é dele. Muitas vezes a nossa promessa está logo ali, mas a gente se afasta da presença de Deus. A gente faz como Sara, quer fazer do nosso próprio braço. A gente quer colocar, não é para mim, Deus não disse que sou eu que vou ser a mãe dos filhos de Abraão, mas que vai ser minha serva. Então eu vou chamar minha serva para lá deitar-se com meu marido para ser cumprida a promessa. E não é assim. As coisas de Deus, elas têm um tempo. As coisas de Deus é o tempo dele, a promessa é dele. E nós temos que confiar. Então, são 3 coisas que nós, mulheres, principalmente, temos que saber. Existe a fé, que é crer naquilo que a gente não pode ver, mas que existe. Nós temos que saber que existe uma promessa. Nós temos a confiança, que é confiar no tempo de Deus e o tempo. Que o tempo é só Ele que vai nos dizer quando que Ele vai nos mandar a promessa que Ele fez. Isso, para Sara, foi a promessa de um filho. Mas no nosso dia a dia é a promessa de um emprego melhor. É a promessa de repente, a gente ter até mesmo, às vezes, um filho que está com algum problema e é o tempo de cura de Deus. Isso é para, às vezes, o nosso marido que está passando por uma situação, até mesmo alcoolismo, alguma coisa. É o tempo de Deus. O tempo do nosso marido estar dentro da igreja também é o tempo de Deus, mas a gente tem que ter fé. Se houve a promessa, temos que ter a fé, a confiança e crer no tempo. O tempo é dele, como diz na palavra de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Então, Sara sabia disso aí. Sara sabia e confiava. Formos pegar a Bíblia aqui, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher adjuntora, era uma mulher que estava sempre com Abraão, sempre firme com ele em todas as situações que ele viveu. Em todas as situações, Deus abençoava eles eram um casal abençoado. Porém, existia a bênção, a promessa do filho. Mas, infelizmente, ela, no primeiro, o que ela fez? Ela quis adiantar a promessa de Deus. 10 anos se passou e ela não aguentou mais. Ela queria saber da promessa. Ela queria aquele filho de qualquer jeito. Se Deus tinha falado, ela queria aquele filho. Tanto é que eu li para vocês aqui
que chegou um momento que ela riu quando Deus, o próprio Deus falou que iria dar no próximo ano, ela estaria com o filho nos braços. Ela riu porque ela não acreditou, mas Deus, conhecendo o seu coração, disse: você está rindo. E ela tentou se justificar e Deus disse: eu vi que você riu. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Então é Ele que está no comando da nossa vida. É Ele que sabe o momento de nos entregar o que Ele quer nos entregar. É Ele que sabe se a gente está confiando realmente no que Ele nos prometeu. É Ele que sabe o tempo da entrega do milagre. Para Sara é um milagre. Nós temos aqui o testemunho de milagre, porque uma mulher estéril, aos 90 anos, sendo mãe. Então, assim, é um milagre. Hoje, na medicina, nem vamos fora de cogitação com 90 anos ter um filho, só a não ser que Deus queira. Mas, assim, ó, o que nós temos que lembrar é a promessa que Deus tinha feito para Abraão e para Sara. E ela tinha que ter tido fé. Então, na nossa vida, no dia a dia, nós temos que ser como Sara, mas a Sara que acreditou depois dos 90 anos. Não a Sara que quis fazer com o braço. Não a Sara que quis que a promessa fosse cumprida da forma dela, vamos dizer, do físico, do jeito dela, do pensamento dela. Mas a Sara que esperou, a Sara que teve paciência, a Sara que estava ali com seu esposo crendo nessa promessa. E que depois, de uma hora para outra, decidiu fazer do braço. Então, no dia a dia hoje, muitas vezes tem gente que se afastou da palavra de Deus, que teve várias promessas grandiosas, mas que não foram, e aí esperaram 1 ano, 2 anos, mas Deus vai me dizer, está me dizendo isso há 15 anos. Não importa, o tempo é dele, a decisão é dele. Nós temos que confiar no que ele nos falou e crer que ele vai fazer no tempo certo. Não adianta nós querermos fazer do nosso não vou mais na igreja porque Deus fez uma promessa e essa promessa não se cumpriu. Calma, o tempo é dele, o momento é dele, a promessa vai vir, foi feita por ele e só ele vai dizer o tempo certo, só ele vai dizer quando que vai chegar. Não é tentando, não é nós tentarmos todo momento com o nosso braço. Não é nós tentar, eu quero um emprego e eu vou tentar de tudo que forma. Não, é no tempo do Senhor. Muitas vezes tu não recebeu a tua promessa ainda, tu não recebeu o que Deus prometeu ou o desejo do teu coração, porque ainda não é o tempo, ou quem sabe você não está capacitado para receber isso ainda. Então tudo existe, a fé, a confiança e o tempo. Essas 3 palavras nós temos que ter sempre. A fé, acreditar no Deus vivo, aquele que nos encheu de promessas, que está aqui escrito. As promessas que ele tem para nós, promessas de vida, promessa de cura, promessa de milagres, promessa de provisão, várias promessas que ele tem aqui. Se nós lermos a Bíblia, a gente tem muitas promessas de Deus aqui. Tem promessas que foram feitas realmente, que Deus usou um profeta para nos entregar. Tem promessas bíblicas, tem promessas de repente da própria palavra que se revelou a nós, mas nós temos que crer, confiar e saber que o tempo é dele, saber que todo o tempo vem do Senhor, que há tempo, vai ter tempo. Quantas vezes, quem sabe, Sara chorou, o desespero dela foi grande. Imagina, tu vê ali várias mulheres tendo filhos, eles serem líderes, porque eles eram líderes de um povo, tinha uma promessa de descendência para eles os dois. E como essa descendência, da onde? Eles chegaram a dizer, eles tinham Eliezer, que era um empregado, que Abraão chegou a dizer para Deus, quem sabe você quer deixar tudo que eu tenho, Deus, eu vou deixar para Eliezer. E Deus falou para ele, não, eu vou te dar um filho, filho da tua esposa, da Sara, é dele que vai vir a promessa. E mesmo Agar, tendo um filho, que também era filho de Abraão,
Deus abençoou seu filho, mas a promessa era o Isaac. A promessa começava naquele filho construído no casamento, construído pela união de Sara e Abraão. Então, nesse sentido, a gente chega assim que Deus sabe quando fazer, o momento de fazer e quando entregar. E nós temos que confiar nisso. Sara, hoje, conhecidíssima na Bíblia, assim como Abraão, que é conhecido como pai da fé. Se formos ler a história, ele tinha muita fé realmente, ela também, por mais que ela tenha, vamos dizer nas palavras de hoje, uma recaída. Ela teve uma recaída em um determinado momento de toda a sua história. Foi a recaída que Sara teve. Sara não teve recaída de divórcio, Sara não teve recaída na traição, porque ela era uma mulher muito bonita, muito desejada. Sara não teve recaída em amizade, Sara não teve nenhuma, mas a recaída que ela teve foi querer fazer a promessa de Deus se cumprir através do seu braço. Essa foi a pior recaída que ela teve. Mas ela o quê? Se voltou para Deus, escutou novamente a sua promessa, por mais que uma forma meio duvidosa, mas Deus é Deus de milagres. Deus é Deus do impossível. E ele mostrou. E isso está biblicamente relatado, que ele foi um dos milagres maiores que Deus realizou naquele momento, que é dar a uma mulher de 90 anos a conceber um filho. Então, quantas vezes a gente acha assim, a minha promessa nunca vai se cumprir, às vezes é pequenininha, às vezes não é nem perto de ter um filho com 90 anos, mas é algo assim, meu esposo não está indo na igreja, meus filhos estão afastados da presença de Deus, eu tenho um filho alcoólatra, eu tenho um filho drogado, eu tenho várias outras coisas que se passam. E a gente, às vezes, desiste de andar na presença do Senhor. Ou, às vezes, a gente está com algum problema e a gente desiste ou esquece das promessas que Deus nos fez. Então, eu quero trazer com essa palavra, com essa mulher, com esse exemplo de mulher, que eu digo exemplo porque realmente ela ficou como um grande exemplo para nós, mulheres, uma mulher de fé e uma mulher de milagre. Então, que fique para nós, né, que a gente tem que esperar o tempo do Senhor e que a promessa ela vai se cumprir sempre. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se de repente não tem uma promessa à espera, vamos ler a Bíblia. Que na Bíblia tem várias promessas para todas soluções para todos os nossos problemas. Então está aqui, e aqui vem a maior promessa de Deus, que é a vida eterna com Ele, que é a promessa de salvação, que é a promessa de estarmos junto com Ele daqui a um tempo, a gente não sabe o tempo, Ele que vai decidir, a volta dEle para estarmos juntos na presença do Senhor, como uma grande família de Cristo. Louvamos a Ele, agradecemos a Ele já por todas as promessas cumpridas na nossa vida. Glória a Deus.